amor de Deus, sai daqui, Shakiro. Vamos lá. Aguardando nossos amigos. Nossos amigos. Quando ele entrar é que eu vejo aqui, né? Uhum. Aí eu dou-lhe aqui, né? No TA. No TA. Eita, você já tô. Se me amares, guardar os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito da verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece. Mas vós conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito... Bem-vindo, André. Pena que as nossas lives são nos mesmos horários, né? TA e o seu centro. Paciência, né? Vamos lá. Estou esperando aqui o nosso convidado Almir Costa para começarmos a nossa reunião pública, né? Nossa reunião pública de hoje em sistema de live, que começa a partir das 15h30. Aí estamos entrando aqui antes para ajustar ângulo, som, esperando o Almir entrar para poder a gente ajustar essas coisas antes das 15h30. Isso, Almir. Muito bem. Vou fazer o convite, ok? Visualizar. Pronto. Estou esperando agora o Almir, que ele acabou de entrar. Ele solicitou, eu dei ok. Né? Já que ele solicitou, deu ok. Vamos ver se daqui a pouco ele está chegando, para nós começarmos a ajustar nossos sons, imagens e por aí vai. Aí vai. É isso aí, Almir. É isso aí, Almir. Estou me ouvindo. Estou me ouvindo. Está me ouvindo, né? Pronto, e aí? Está um pouco escuro aqui porque não temos a iluminação adequada, né? Infelizmente, porque está escuro né? também. Não lhe atrapalhando de ler nem ver, tá bom. A tua internet tá meio. Voltou. Vou tirar aqui também. Ó, pelo que eu tô vendo aqui, seu ângulo tá bom, a imagem tá boa. Tá bom. Tá, Só tudo estou um direito. pouco escuro, né? Tudo direito. Preto, mas tudo bem. Lúcia acabou de entrar. Opa. Eu tô me ouvindo aí, Valmir. Tá? Eu estou ouvindo você bem, eu não sei se você está me ouvindo bem. Eu tô lhe ouvindo bem, estou me ouvindo aí no seu... Do meu celular. Do seu celular, equipamento. Então, tá bom. isso. No caso, a questão da altura, né? O timbre de voz, para ver se tudo esteja bem. Eu acho que tem algum celular do teu lado. Deve ser Eneida. É o de Eneida mesmo. Tem que ficar longe, né? Isso é bom. Pede pra ela baixar o som. Isso. Mas eu não entrei ainda não. O David já saiu também. Mas eu não entrei ainda não. Mas eu tô ouvindo, me ouvindo, da onde eu não sei. É porque a gente fala alto mesmo. Exatamente, é porque eu estou falando, de repente, né, e você está me ouvindo, né? Normal que você consiga me escutar, né? Mas você tá se ouvindo? Estou ouvindo, estou tendo retorno. Ah, então é porque o som tá Não, no caso eu não estou me ouvindo, não. Eu estou falando, eu estou ouvindo, lógico que eu estou falando, né? Mas eu estou me ouvindo, mas não estou me ouvindo. Entendeu? Mas esse é o problema. Eu estou me ouvindo aí. Não vou entrar não. Tu estás te ouvindo daqui, no caso? Isso.
Ah, não consigo entender o que é que está vendo. Qual o É, Porque procedimento, então, que eu devo fazer? eu não tô na live, eu não Oi, entrei. Carlinhos, Meu bem-vindo, sobrinho, Carlinhos, bem-vindo, Carlinhos. Como? Não, falando com o Carlinhos, que acabou de entrar. Ah, tá. se fizer assim, Mas tudo olha, bem, tudo bem. Porque as pessoas aí estão exatamente, quando você fala, aí você deixa eu está desligar aí ouvindo, a claridade. se desliga. Sandrinha, bem-vinda, bem-vinda. Grande Léo. Boa tarde, Carlinhos. Boa tarde, dia para você também. Isso mesmo. É isso aí, vamos acertando os detalhes para que daqui a pouco nós iniciarmos oficialmente a nossa live. Alex tá Como é dizendo que eu que é te melhor vejo? usar o Como é que eu fone. te vejo aqui? Almir, eu falei assim, Eu vou colocar o fone para... eu vou te tirar e te Peraí, eu vou convido, colocar... Como é tá? que é? Eu não entendi. Eu vou te tirar e te convido novamente. Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o fone para ver se isso reduz. Tá ok? Tá, Vamos ver se isso soluciona. isso. O povo vai me ver de fone, mas vamos lá, para ver se melhora. Agora, Pode falar. isso, Exatamente, acho que é porque o exato. aparelho ele mesmo transmitia, né? Não vinha diretamente para cá. Então É isso, vão me ver com fone. isso. O meu som tá dando eco, é Carlinhos? Agora tá bom, Carlinhos, o som? Acho que agora tá bom, porque não tá dando mais retorno, não é isso? Agora tá tudo certinho, pelo que eu tô vendo, E aí, tá me escutando bem? escutando perfeitamente. Certo, Certo. isso aqui é importante. Isso aqui é importante, exatamente. Eu vou. É isso aí. Pronto, valeu, Carlinhos. Massa. Se Ok. tiver alguma coisa Agora de o som tá errado, fala ok. aí. Acho que Tá ok? agora acho que a gente poderemos já começar oficialmente a nossa palestrinha, nossa conversa sábado à tarde, né? Exato. Bom, primeiramente, né, bem-vindo a todos os nossos amigos aqui presentes, encarnados, né, e desencarnados, claro. E estamos aqui para mais um evangelho, como no caso seria presencial na nossa casa, agora estamos fazendo no sistema de live, para que nós não ficarmos órfãos das palavras, né, tão elucidadoras, né, tão tranquilas, tão confortadoras, né, do evangelho e do Mestre Jesus. E como toda é de praxe a toda a nossa reunião pública, vamos sempre dar início a uma prece, né, com uma prece inicial, e depois a leitura do Evangelho com o tema do dia. Aí depois eu passaria, sim, a palavra ao nosso palestrante convidado, Almir Costa. Não é isso? Então, Ok. irmãos, exato. Então, irmãos, vamos realmente entrar em sintonia, nos harmonizar com o divino, nos harmonizar consigo mesmo, né? Para que nós possamos realmente nos iluminar, para que essa tarde, as palavras dessa tarde, realmente venham a confortar os nossos corações, as nossas mentes, né? Pedindo permissão primeiramente a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, a espiritualidade boa e amiga. Então, irmãos, isso que possamos hoje ter início uma transformação. Sempre é dia de recomeçar, sempre é dia de nos renovarmos. E nosso Deus, o nosso Jesus, misericordioso que é, vem nos lembrar isso a todo instante. Possamos começar hoje, novamente, uma nova maneira de pensar, né? Que nossos irmãos de luz nos ilumine, nos conforte, e que com a oração que o próprio Mestre nos ensinou, vamos pedir e rogai força e luz para todos nós, todo mundo, né, com esse problema que estamos passando. Então, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino,
seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, Senhor, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-me de todos os males. Que assim seja. Assim seja. Que possamos realmente nos harmonizar. E o tema de hoje, como havíamos divulgado antes, é o Consolador Prometido, né? O tão falado, tão esperado Consolador Prometido, que veio nos elucidar através de Kardec, né? E a leitura é capítulo 6, o item 3 e 4. E ela começa assim. E Jesus fala: se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito da verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Mas vós o conhecerei, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. João, capítulo 15, versículos 17, 18, 17 a 26. Jesus promete outro Consolador, é o Espírito da Verdade, que o mundo ainda não conhece, pois quem não está suficientemente maduro para compreendê-lo, e que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para fazer lembrar o que o Cristo disse. Se, pois o Espírito da Verdade deve vir mais tarde, ensinar todas as coisas, é que o Cristo não pôde dizer tudo. Se ele vem fazer lembrar o que o Cristo disse, é que o seu ensino foi esquecido ou mal compreendido. Irmãos, eu vou ficar com esses 2 parágrafos de leitura para poder termos mais tempo para comentar, porque, como diz a leitura mesmo, é impressionante como isto é correto, né? Como Cristo já sabia, já antecipava o que iria acontecer nos futuros vindouros, né? É claro que o mundo, uma parte o esqueceu, e a outra parte interpretou suas palavras muito erroneamente, né? Está muito equivocada a palavra de Jesus, e em todos os lugares do mundo, todos os confins do mundo, por quase todas as religiões e escolas religiosas. Está muito mal compreendida ainda. A gente vê que o mestre está muito compreendido. A gente vê que o mundo continua preferindo e gritando por Barrabás. O mundo continua escolhendo a espada pela espada, né? A lei do talião, porque a lei do Cristo, que é o amor, ainda não foi bem compreendida, porque se assim fosse, nós não estaríamos passando por tudo isso que estamos passando até hoje, né? Nos dias de hoje, e ainda iremos passar por alguns perrengues a mais. Claro, com a esperança e a fé renovada sempre, mas a gente vê que essas palavras do Cristo não se passaram e são atualíssimas, né? Então, com esse breve comentário, eu vou passar a palavra ao nosso amigo convidado, Almi Costa, que já é quase, pertence de coração ao TA, né? Então, vou passar a palavra ao nosso amigo, já dando boa tarde a Léo, boa tarde a João, Edileuza, boa tarde, né? E é isso, amigo. Vamos realmente tentar entender melhor essa palavra tão atual que o Cristo nos deixou. Boa tarde, amigo. Boa tarde, Luiz. De antemão, queremos agradecer o convite, que é sempre com muita alegria receber, em poder, de alguma forma, contribuir com a casa, ou mesmo com a doutrina espírita, que é o que é mais importante. Assim como vocês me acolhem tão bem, que eu sempre digo, e sempre que estou lá, diretamente, fisicamente na instituição, eu digo, é muito bom falar entre os amigos. E falar, na verdade, máximas do Cristo, mais ainda. Porque recebemos essa troca mútua, recebemos todo esse acolhimento
E isso nos traz uma grande alegria de poder, de alguma maneira, contribuir com o trabalho do Cristo. E hoje estamos exatamente, eu posso colocar assim, debutando uma situação que até então não tinha passado ainda, que era apresentar o estudo de maneira remota. Né? E aqui estamos, pela questão da necessidade, né, que falávamos até antes, né, mesmo de podermos ajustarmos os equipamentos, Exato. e pedindo a compreensão de todos. Se em algum momento ocorrer alguma falha, já que a nossa internet não surfa internet e por conta da chuva, possa ocorrer alguns atropelos. Mas, de antemão, agradecemos a presença, a participação de todos, de ter a paciência de podermos nos escutar remotamente. Então, peço de antemão desculpas se ocorrer isso, mas ao mesmo tempo agradeço pela compreensão de todos. Rogando a Deus muita paz, muita luz e que possam ter um bom entendimento a respeito do texto que nos foi selecionado para estudo na tarde de hoje. Como o próprio nosso irmão Luiz falara, o Consolador. E Consolador, o item 3, o Consolador prometido. Nós vimos, aos longos dos estudos, não apenas do Evangelho segundo o Espiritismo, mas especificamente de diversas obras codificadas por Kardec, né? E uma dessas, que poucas pessoas, e até poucos espíritas, estudam ou mesmo lê, que é o Céu e o Inferno, né? Que ele nos traz no capítulo 10, que nos fala a respeito da doutrina, que ele tem a intervenção dos demônios, estações modernas, que é o item 8. Quem quiser, depois possam fazer a leitura. E esse texto ele é bem interessante, que ele já começa, né, de imediato, trazendo aquilo que o próprio espírito do Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, já nos chamava a atenção. Né? Como eles disseram, né? Deus já enviou exatamente o seu Filho, ou seja, Jesus, com o objetivo de poder exatamente amparar todos nós, de trazer um amparo a todos nós, dizendo já ali que nós não estaríamos só. Porque o próprio Emmanuel já colocara, né, nos capítulos iniciais daquela obra, que Jesus ali reunia-se com a pleiade de espíritos, buscando exatamente já o processo de formação do nosso planeta. E nesse processo de formação, né, que nós todos ainda estávamos, lógico, encarnados aqui, mas Jesus, com esses espíritos, constituiu, com a permissão de Deus, o nosso planeta Terra, a nossa morada. E, em seguida, né, com os passar dos anos, obviamente, enviaram os profetas, né, que, por sua vez, ali começava a preparar a humanidade para algum entendimento moral a respeito de como deveríamos nos portar. E com base nisso veio o Moisés, com a árdua responsabilidade de poder ali apresentar o decálogo, os 10 mandamentos. Isso. Lei essa que para aquele momento era importante para a humanidade, né? Que era a lei de olho por olho, dente por dente. E em seguida ali reduziu os decálogos. Após isso, os diversos profetas e o próprio João Batista chamaram a atenção da humanidade que iria chegar até nós, né, o Messias. E ele veio, passou entre nós, deixou o seu entendimento e ali começou o quê? A sintetizar o decálogo. E sintetizou, sim. O que era 10 mandamentos, ele constituiu apenas em 2. Esse que nós entendemos, né, que é o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. No entanto, como você até de início, no seu exórdio, no seu breve exórdio, já tinha colocado
que Jesus passara, e ainda hoje muitos nem percebeu a sua passagem. Como nossos irmãos judeus trouxeram e apresentaram, eles não acreditam na vinda do Messias e ainda estão esperando o Messias. E nós sabemos que há quase 19 séculos atrás, ele esteve entre nós. Deixou a sua mensagem de amor, onde que antes dele era a lei do talião, e ele veio e disse: amar a Deus sobre todas as coisas, próximo como a si mesmo. E ele ali, né, como a gente leu esse texto aqui de João, né, que foi bem interessante, quando ele, né, colocou, né, se vós me amais, Jesus dizendo, guardai meus mandamentos. Isso. E eu direi a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador. Por que ele falou isso? Para aqueles que tinham guardado os mandamentos. O guardar os mandamentos do Cristo é na questão do vivenciar. É aquilo que você disse, do amadurecer da ideia, de esperar o momento, de vir exatamente e chegar uma nova proposta, uma nova revelação. Se para que ainda nem entenderam e nem teve condições de perceber a presença do Cristo, que passou e trouxe todas as suas informações e passou-se desapercebido, esses não estariam e não estarão preparados para esperar a terceira revelação. Como ele mesmo disse, porque você já está ali começando a vivenciar a condição de entendimento, de conhecimento, Jesus já ali antecipava. Exato. Então, já tinha ali a semente, já tinha lançado aquela semente onde aqueles estavam já a esperar algo florescer. Aí é quando ele diz, o Espírito de verdade que o mundo... Verdade, todo mundo. Mas está ensinando todas as coisas. Deu uma travadinha. Questão... que eu tinha lido, eu vou ler novamente o texto, já que ele falou que uma travada e de repente os irmãos não viram. Isso. Foi bom, foi bom. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, por não o ver e não o conhece. Não conhece. Mas quanto a vós o reconhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Como nós sabemos, né? É algo impressionante se a gente for parar assim e observar esse texto, porque o Espiritismo veio, e na pergunta 621, que até Léo, se não me falha a memória, Léo falara exatamente semana passada, né, que é a pergunta a qual os espíritas nunca esquecem, que é a 621. Quando Kardec questiona os espíritos a respeito de onde está escrito a lei de Deus, ou a lei natural. E os espíritos vêm e nos diz aonde? Na nossa própria consciência. E nesse texto aqui, é o que Jesus afirma. Porque quando ele diz assim, ó, mas quanto a vós o reconhecereis porque permanecerá convosco e estará em vós. Quer dizer, está em nós as leis de Deus. Né? Todo esse entendimento está em nós. Bastamos ter a condição e a compreensão de poder extrair esse entendimento, extrair esse conhecimento. Porque educar as nossas emoções, o nosso conhecimento, é exatamente extrairmos de nós entendimentos e conceitos que vão nos auxiliar diante da caminhada evolutiva. E aí ele vai mais adiante e diz o seguinte, mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará, em meu nome vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tenho dito. E aí quando nós vimos, até que é no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala, não vim destruir as leis, que é o item 5, 6 e 7, que é bem interessante isso daí, né? Talvez é porque a gente muitas vezes lê e passa despercebido, e aí traz a condição do Consolador prometido, que era a mensagem, né,
trazida do Cristo, e o Consolador esse que é a doutrina espírita, que ela traz o entendimento, as explicações necessárias, embasando exatamente a condição de desmistificar, que outrora era visto como mistério, a questão da comunicabilidade dos espíritos, ou mesmo a pré-existência do ser após o seu desencarne. Isso. E aí, muitos de nós podem estar se questionando, mas Jesus não trouxe isso explicitamente, trouxe por parábolas. Ele trouxe por parábolas, né, e como ele mesmo disse, né, e naquela época nós, se pegarmos os relatos históricos, a própria Bíblia nos traz, nos mostra que o próprio Jesus, pelos fariseus, ele não era visto como nós enxergamos o Messias, e sim como um ser que estava ali, que era nada mais um ser que era a utilização do demônio. Quando Jesus, através dos seus prodígios, fizera as curas, dizia que aquelas curas não era obra divina, e sim obra do demônio. E isso se prorrogou e se trouxe até os momentos, os dias atuais. Por isso que você bem colocou de início. Existe essa uma cultura dentro, né, do nosso meio, a qual, né, muitos não acreditam na vinda do Messias, nem mesmo, se não acredita na vida do Messias, vai acreditar exatamente no Consolador prometido. Não vai, né? Porque não teve o amadurecimento necessário. E a gente sabe, né, nossos irmãos judeus, ele não acredita no Messias, né? Não acredita na vida de Jesus, né? Mas ele teve entre nós, por conta exatamente de toda essa constituição. De uma certa forma, a negação ela é mais cômoda. Exato. A aceitação de um Cristo, de um Deus, significa uma responsabilidade muito maior, né, dos nossos atos, das nossas decisões, da nossa direcionamento de vida. A negação é mais cômoda. Essa é que é a verdade. Exato. Né? É mais cômoda até pelo aquele processo, né? Quando você não tem um entendimento, como se diz assim, né? Como o próprio Jesus falava, conhece a verdade vai te libertar. Porque Isso. exatamente, quando você tem consciência das coisas, você já muda a sua percepção, a sua visão. E aí, o que ocorreu nesse processo, né? Quando no processo de negação do Cristo? Que ainda hoje, nesse próprio texto do céu e inferno, que eu tinha dito, na intervenção dos demônios, das manifestações, né? Que é o item 8 deste capítulo, céu e inferno, os espíritos, né, ele nos chama a atenção a esse respeito pelo fato de, para aquela ocasião, a não aceitação do Cristo, né, de colocar os fenômenos feitos pelo o Cristo para exatamente reprovar e desaprovar aquela situação dele, da sua, podemos colocar assim, notoriedade, da sua capacidade que ele tinha, fazendo com que essas afirmativas eram vindas do demônio para descredenciar o potencial de Jesus. A tal ponto que hoje, em torno de 10% da população mundial, ela não acredita na vinda de Jesus. E entre esses 10%, né, que isso está no céu e inferno, e isso, lógico, voltando para o tempo de 1800, né, que foi o período que Kardec apresentou esta obra. Que, naturalmente, esses 10% ainda persistem, a tal ponto, não sei se a grande maioria das pessoas sabe desta condição, se você pegar uma Bíblia e embarcar para aquelas regiões do Oriente Médio, você é passivo de prisão. Né? Teve um dia, foi algo que eu fiquei surpreso, que eu não tinha conhecimento nem entendimento disso. Então, o cidadão ele tinha ficado preso simplesmente porque estava portando uma Bíblia. Né? Então, né, porque lá, lógico que eu aceito que é o Alcorão. Né? E aí, como veio Jesus e disse, né, eu não vim destruir a lei, e sim dar cumprimento, isso também serve para a gente.
né? Porque a gente muitas vezes percebe o discurso de até muitos espíritas, até pela empolgação, até de querer buscar fazer proselitismo. E quando Jesus, né, quer dizer, buscar fazermos adeptos, essa ideia do Consolador prometido, como ela vai chegar com o amadurecimento de todos nós. E esse amadurecimento, Exato. ele é necessário. Então, se naquele momento, veja que era algo até contraditório, né? A gente pegar até um capítulo anterior que vocês estudaram, que é o capítulo 5, né, que é Bem-aventurados os aflitos, né, já que hoje a gente está vivenciando esse processo de pandemia, observamos que é até algo muito contraditório quando Jesus falava, há 2000 anos atrás, né, Bem-aventurados os aflitos, porque esses serão consolados. E aí na cabeça da pessoa vai dizer, eu estou sofrendo, vou ser consolado quando? Estou passando por todos os tormentos, todas as dores, né? Quando muitas vezes a gente faz, eu tive uma perca de um ente querido, né? Quando um pai, uma mãe perde um filho, né? Que diz que é uma dor fora do comum e de certa forma deve ser. Que consolação é essa? Aonde eu vou encontrar essa consolação? E aí a gente percebe que com a doutrina espírita, apresentando e esclarecendo através dos estudos e do que os próprios espíritos nos traz a respeito do processo da reencarnação, nos dá um alento, nos dá um conforto, nos dá exatamente uma esperança, não a esperança de sabermos que estamos vivenciando no momento o tormento, mas que futuramente nós estaremos na condição de bem-aventurança. E pegando esse gancho que você falou, é tão correto isso que você disse, que Jesus poderia ter usado qualquer sinônimo, qualquer palavra para falar do Espírito Santo, do Espírito que viria, do Espírito de verdade. Mas ele usou Consolador prometido, consolo. Ele poderia ter dito, não, pode vir, vou mandar a verdade suprema, vou lhes mandar as revelações espirituais, vou lhe mandar, né? Podia usar série de palavras, mas ele usou Consolador prometido, porque realmente a doutrina espírita, o livro dos espíritos, todo o esclarecimento do mundo espiritual trazido pelos espíritos e decodificado por Kardec é realmente um dos nossos maiores consolos de vida. É porque se a gente imaginar o seguinte, né, você viver um processo de incerteza de algo, o que é que você vai chegar e vai dizer para um pai ou para uns pais que teve exatamente o falecimento de um filho muitas vezes tão esperado? Ele vai ficar deveras revoltado, mesmo dizendo, mesmo trazendo a afirmativa do Cristo. Sim, mas o Cristo não falou que bem-aventurados os aflitos? Exato. Porque esses serão consolados? Mas ainda fica como se uma lacuna, como se estivesse faltando algo para a pessoa. Dizer, poxa, eu perdi um filho, isso é até uma palavra dura, né? Eu não tenho mais a presença afetiva daquele ser junto de mim. E aí com o Espiritismo trazendo, elucidando para nós todos esses aspectos da vida, de onde viemos, né? Para onde vamos. Isso daí dá o quê? Já um conforto. Isso. E mostrando para nós, né? Além do fato de muitas vezes você ter o contato com os desencarnados no processo de uma carta consoladora, né? Exato. Trazendo ali informação a respeito do mundo espiritual. Informação essa que Jesus não colocou tão nitidamente, podemos assim dizer, isso. Como os espíritos, né, que não só foi um, foram vários espíritos que ali apresentou para nós o mundo espiritual. De maneira tão clara, de maneira tão sucita, além do mais, explicar diversas passagens do Cristo, como ele mesmo colocou, né, o texto aqui nos traz, quem puder depois em casa ler, se possível, algum trecho aqui eu vou pegar e ler para que a gente possa analisar esses textos, mostrando para nós exatamente essa condição, que não foi apenas um espírito, foram vários espíritos que apresentou essa nova realidade para nós. Foram os espíritos não espíritas, né? Porque espírito e espírita, se hoje trouxer a informação,
o próprio Franciscano de Xavier. Mas a grande maioria a gente vê o quê? Foi Santo Agostinho, né? Exato. São Paulo, né? Como tantos outros espíritos que nos apresentou, trouxe informações cruciais para o nosso aprendizado, para o nosso esclarecimento. O fato de termos o entendimento e o conhecimento da lei da reencarnação, só esse ponto específico já é algo de um acalento tão grande para nós, porque entender que, através desse entendimento, acabou as leis de punição, né? Acabou a lei de Exato. dizer aquele camarada que está ali em delito, ele vai viver eternamente no inferno. O Espiritismo acabou com isso. Ele nos mostra o quê? Você falhou, lógico, você não vai ficar, como dizer assim, impune, porque as leis naturais existem. E quando nós transgredimos ela, seremos cobrados pela nossa transgressão, né? Isso. Por um processo Eu de vejo. inferno concessionário. Mas o inferno não existe? Ele acabou de dizer, não existe. O inferno é um estado de consciência, um estado de inquietação. Se você leva a sua vida hoje no estado de perturbação, de inquietação, quando você desencarnar, você vai levar isso com você. Você não vai melhorar, porque a natureza, nós sabemos, ela não dá salto. É Vai lhe algo acompanhar, sempre né? gradual. Né? Vai lhe Exatamente, acompanhar, né? vai acompanhar o que você Exatamente. fez, o que você construiu. É. Então, só por conta desse aspecto da lei de reencarnação, para muitas pessoas, e muitas vezes para pessoas não espíritas, é que diz até o seguinte, né? Aí disse, pronto, a lei de reencarnação para você responde tudo. Eu não diria que responde tudo, mas boa parte, porque nós sabemos que as nossas aflições, os nossos momentos, como o próprio, nesse capítulo, no livro que estamos estudando, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 5, né, que é o Bem-aventurados aflitos, tem lá causas anteriores e as causas atuais das nossas aflições. Ele mostra ali nas causas anteriores, ela está correlacionadas ou relacionadas a vidas, né, pregressas ou vidas passadas nossas, que vai corresponder no nosso presente. Só que muitas coisas a gente muitas vezes vive também voltado ao passado e esquece do nosso presente. E esquece que as aflições atuais, muitas delas nós construímos, nós criamos. Uma prova disso é, por exemplo, se o médico chega para Luiz, vou pegar você como Cristo, viu, Luiz? Né, como exemplo. Né? À vontade. Chega Luiz, né? Chega para Luiz, aí Luiz vai para um médico, cheio de dores, cheio de tontura, cheio de problema. Chegando ao médico, o médico faz aquele check-up, né, aquela bateria de exames, e aí percebe que Luiz, né, tem diversidade de problemas, pressão alta, glicerídeo alto, né, desculpe, toda sorte de problemas associados ao seu corpo físico. Aí, lógico, fez o exame, ele vai fazer a consulta. E aí o médico começa a fazer os questionamentos a Luiz. Aí fez, seu Luiz, como é seu dia a dia? A conta. Aí o Luiz começa, né? Eu me acordo de 7 horas já estressado para poder ir ao trabalho. Aperreado, reclamando com a esposa, né? Brigando. Eu estou fazendo uma suposição para o pessoal. Isso nunca acontece. Luiz. Não, isso nunca acontece, é só uma suposição. Aí está lá Luiz, né? Aí ele disse, aí eu chego de manhã, vou fazer o meu de jejum, tomar o meu café da manhã. Aí eu como uma lasca de cuscuz, 4 ovos, 3 pães, Bacon. né? Bacon, né? Pão com queijo, mussarela e um suco de laranja bem. Né? E aí vou trabalhar. No trabalho, eu pego esses transportes, o mesmo carro, né? Eu vou ali, ó, engarrafamento, e eu já começo a ficar aborrecido com todos essas vicissitudes, esses tormentos do meu dia a dia. Chegando no trabalho, tenho os problemas naturais que é para ser resolvido, e ali eu estou
maluco, né? Assoberbado de trabalho, cheio de problemas para resolver. De todos os tipos, né? Realmente é complicado. Deu uma travadinha. Né? Toda sorte de palavras, né, que não deveria. Isso. Aí, após isso, eu vou almoçar, né? Meu organismo, meu estômago ali está cheio de ácido. Meu corpo está, né, cheio de problemas, né, cheio de inquietações. Eu vou almoçar. E quando eu vou almoçar, né, que é uma coisa que eu gosto de uma comida bem leve, aí eu peço, né, aquela lasanha, né, um refrigerante de coca de 2 litros e tomo. Né? Após isso, volto para o trabalho. No trabalho, como sou de ferro, tem que fazer um lanchezinho, né? Aí vou, no horário do lanche, tomo ali um sorvetinho. Aí quando eu já chego em casa, aí vou comer toda aquela comida pesada. Aí o médico faz, mas seu Luiz, você faz uma refeição. Você já com essa idade, você está esperando o quê? A gente vai fazer uma reeducação alimentar. A gente vai levar e encaminhar você a um nutricionista. Aí quando ele vai para o nutricionista diz, você só vai comer uma rodela de inhame. Veja, Luiz comia uma lasca de cuscuz e 3 ovos, mais 4 pães. Aí o camarada vem para Luiz, né, que é o jejum, e diz, ó, tu só vai comer uma rodela de inhame com aquele queijo que é muito gostoso, né, que não tem gosto de nada, que o pessoal chama, como é que é o nome do queijo? Ricota. Né? E estou acostumado a comer um queijo mussarela. O camarada me põe para comer Queijo ricota de e uma manteiga. rodela de inhame. Exato. Aí ele diz assim, e o cafezinho que você tomar é sem açúcar. Aí o Luiz vai estar danado. Acabou-se. Mas, né, é algo que é necessário você melhorar. Você vai querer. Aí o Luiz olha assim e diz, rapaz, eu não vou não, porque esse médico quer me matar de fome. Semelhante a essa situação ocorre conosco também. Porque dentro do processo reencarnatório, né, podemos dizer, os remédios apresentados pela vida é meio amargo. É. E não é os outros que tomam, somos nós. Porque chegar para outras pessoas e falar o seguinte, que você tem que ter uma mudança de atitude, não é fácil. Não é A gente fácil. vê a dificuldade que é, por exemplo, estou falando a questão do alimento, né, que seria muito mais fácil, mas a gente vê com uma dificuldade tremenda. Aí o médico chega para a Luiz e diz, e outra coisa, já que você não faz atividade física nenhuma, faça uma atividade física. Aí Luiz faz, esse cara quer me matar. Tá vendo que eu não vou fazer isso? Tá vendo que eu não vou buscar essa condição para poder melhorar? E não vai. Exato. Mas ele teve a oportunidade, né, de ter o esclarecimento, assim como ocorre com a doutrina espírita. Ela nos esclarece. Ela nos educa. A reencarnação, o pessoal diz assim, para que a gente reencarna? Para que existe reencarnação? Eu escuto às vezes até no espírita dizer assim, é para pagar os débitos que nós temos. Eu acho que é por conta exatamente de pagar os débitos que a gente tem esse conceito que nós temos, né, de tanta dívida externa, a gente pagar tanta coisa, aí a gente pensa que é para pagar algo. Mas não é para pagar, é para... A reencarnação é um mecanismo de reeducar. Isso. E quando nós exatamente reeducamos os nossos sentimentos, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de proceder, temos uma condição de compreensão, de entender que o que ocorre conosco não está sendo a esmo. Porque desde a formação do nosso planeta até o presente momento, nós estamos amparados na égide do Cristo, de Deus, do Cristo e dos espíritos benfeitores. Não estamos com uma questão, exato. Tudo uma questão de largada. Olhar por outro prisma, né, Almir? Olhar por outro prisma. Porque, como eu estou vendo aqui o pessoal comentando, Carlinhos, que agora chegou a idade, não está podendo mais comer sem sal, né? Tem que suspender o sal. E tudo, Carlinhos, faz parte
da nossa idade, o amadurecimento. A gente tem que aprender a começar a olhar as coisas por outro prisma. Então, aquilo que você lhe satisfazia, aquela feijoada, aquela buchada. Então, agora, com o amadurecimento, com a chegada da idade, a gente tem que começar a ver as coisas por outro prisma. A gente tem que enxergar Exato. sabores onde a gente não enxergava. E agora tem que enxergar sabores numa salada, num prato de salada. É questão de mudança de hábito, reeducação. Isso que a Almir está falando, é Exato. educação. Então eu vou dar minhas boas-vindas aqui enquanto a Almir bebe água. Minhas boas-vindas aqui a Luziana, a João Paulo, que foi o assunto, ele disse que foi o assunto da live passada dele. Então, assim, dando as boas-vindas a Pedro Lins, que passou aqui, que eu vi, não consegui falar. E Carlinhos está sempre com a gente. Léo está aí com o nosso companheiro, meu companheiro de sempre. Então, assim, é isso aí. A gente tem que começar a ver as coisas por outro prisma. Chegou o amadurecimento vem com a responsabilidade. E responsabilidade significa renovação, rejeição de uma série de coisas que você não lhe cabe mais fazer, não lhe cabe mais, ok, pelos motivos diversos, né? Mas você tem que realmente passar a ter uma reeducação de vida e para a vida, não é isso? Então, É, eu acho que vem tudo muito isso a calhar, né? exato. Aí, trazendo exatamente, né, essa ideia em si do Consolador, né, eu trouxe a questão, né, desse aspecto da reencarnação especificamente, porque você saber de onde você vem, para onde você vai e por que você está na Terra, né? Porque é isso que o Espiritismo mostra, dizendo para nós que não estamos aqui à toa, estamos aqui com um objetivo, estamos aqui com a finalidade. E só isso daí já nos dá um alento fora do comum, de mostrar e dizer assim, ora, tu terás que modificar a sua condição, né? Queremos sempre o estado de bem-aventurança, mas o que você está fazendo para construir isso no seu dia a dia? Exato. O bom sabermos que nós temos essa condição, né? Que está em nossas mãos, podermos exatamente trabalharmos com isso. E aí é algo que nós podemos e temos, né? Já que o próprio Espiritismo, ele desmistificou, ele tirou a névoa que estava no nosso entendimento a respeito de diversos aspectos da nossa vida. É de hoje compreender, eu estou passando por uma dificuldade de sofrimento, eu devo passar com resiliência, assim como o nosso irmão Luiz, né? Ele teria que passar com resiliência o processo de agora ele de se abster de não ter mais o consumo daqueles alimentos que ele tinha, ele mudar a sua atitude. É esse processo dele ter o esclarecimento, poder dizer para ele que algo vai melhorar, mas ele tem que trabalhar para isso, né? Para ele poder, né, vivenciar, passar por algo que é natural, é algo que nós temos que começarmos a assim fazer, eu não diria regime, mas a gente tem que ter até o regime da questão do que nós pensamos, do que nós fazemos no nosso dia a dia, como nós procedemos, porque é isso que o Espiritismo ele vem e nos esclarece. Quando ele aqui, ó, ele nos traz um ponto que é bem pertinente. Ele diz: o Espiritismo vem no tempo marcado cumprir a promessa do Cristo. Entender o que o Cristo não disse senão por parábolas. Então a gente aí tem, né, tantos recursos ao nosso favor. Porque não é simplesmente você chegar para alguém e dizer assim, ó, não faz isso. Mas ele vai dizer assim, por conta da ideia da reencarnação. Então, assim, não faz isso, porque Exato. nós estamos sobre uma lei de causa e efeito. Veja, só em você já ter isso daí, você já sabe. O que você vai fazer aqui, seja no presente, vai ter que responder, ou seja, daqui a outra encarnação. Você não vai se livrar disso. Mas em Não vai. contrapartida, tem um lado consolador, que é exatamente de ter tirado aquele processo
dos tormentos das penas eternas. De você saber dizer assim, poxa, eu errei, né? Eu extrapolei um alimento. Aí os médicos terrestres chegou para Luiz, né, que ele extrapolou, e disse assim, não, eu vou fazer isso, eu estou morrendo, né? Aí o pessoal diz assim, ó, se tu comer isso ou não comer, como o pessoal sempre normalmente fala, não vou morrer, então eu vou continuar comendo. Aí vem o espiritismo e diz, rapaz, se você procede desse jeito, isso é um suicídio. O espírita sabe que você proceder de maneira mal, naquilo que você tem, que é desde a sua alimentação, do que você pensa, você está fazendo, praticando um ato. E para o espírita, não é um suicídio inconsciente, é um suicídio consciente. Então, se o médico chega para Luiz e diz assim, Luiz, muda a tua atitude, e Luiz permanece na atitude dele, ele está sendo suicídio. E quem trouxe exatamente essa condição? Os espíritos. Os espíritos nos esclareceram e mostraram para nós, em diversas obras, trazidas por André Luiz, como por tantos outros espíritos, né, apresentando essa condição para nós. Aí nós enxergamos que o espiritismo, em verdade, traz, né, o esclarecer em diversos pontos, uma consolação tal que podemos exatamente uma condição tal que modos de aproveitarmos todos esses tormentos, não é? E por fim, né, nós vimos assim, né, o entender, né, e sabermos que diante de todos esses aspectos, né, construtivo para nós, de sabermos e termos essa consciência que podemos modificar o nosso presente e devemos modificarmos sempre para a construção do bem, em mudando as nossas atitudes, em pensamentos, em ações, é que hoje estamos vivenciando algo que nos está chamando a atenção, que é essa pandemia. Para muitas pessoas, essa pandemia é algo ruim. Né? Algo ruim, porque ele não está e não tem muitas vezes a consciência, até para muitos espíritas vezes, muitas vezes esquece, né, pensando que nós não estamos sobre a égide da proteção divina. Aqui eu quero trazer para todos o seguinte, para aquelas pessoas que viveram de meados do século, no início do século XX, né, que é em 1900, né, a 1945, essas pessoas elas foram acometidas de tantos problemas. O primeiro foi a Primeira Guerra Mundial, né, que foi em 1914 a 1918. Após a Segunda Guerra Mundial, teve a gripe espanhola, né, que dizimou homem na Europa e desencarnou por conta disso. E após isso, né, como uma recuperação, acho que a depressão foi em 1923 ou foi 33, eu não me lembro. Parece que foi 33, eu não me lembro. Mas foi durante esse período. E aí teve em seguida a Segunda Grande Guerra Mundial, que morreu muita gente. E aí a gente escuta as pessoas, né, com aquela ideia apocalíptica, né, que vai ser do mundo, que não sei o quê, como vai ficar as pessoas. Para algumas que vão agir, proceder e compreender o momento, primeiro que não estamos sós. Né? O Consolador Prometido nos dá essa certeza de saber o que estamos vivenciando e nós, como espírita, temos que termos um olhar de construção, de melhoramento. Para muitas pessoas vai dizer, não, mas a humanidade não melhorou. Não se apegue à humanidade, no geral. Para aqueles que não melhorou, é aqueles como veio Jesus e apresentou o cristianismo e eles estavam estéril àquela condição ou não estavam nem aí para aquele momento
E em seguida, hoje temos o Espiritismo, né? Que Jesus disse que ia enviar o Consolador prometido. Ele está entre nós ali, trazendo a ideia, o meio de poder compreendermos e passarmos por esse processo sem inquietar, sem nos perturbar. Porque é necessário, a exemplo dos irmãos, que, por exemplo, se tivéssemos nascido em 1900 e vivido o tempo que tenho de vida hoje, eu tinha pego duas guerras, um processo de depressão econômica e uma gripe espanhola. Hoje estamos vivenciando apenas uma gripe, né, que é o Covid-19. E eu acho interessante o tormento que as pessoas têm por conta disso. Como se isso fosse algo terrível. Não. Não é algo. Deu uma travada aí. Isso. Voltou? Em sabendo que não. Oi? Não entendi. Deu uma travadinha, mas tá tranquilo. Bem-vindo aí Tá a Márcia bom. Bonecal, minha filhada Mirella, todo mundo chegando aí, graças a Deus, né? Pra você respirar um Certo. pouco. Tá bom. Aqui deu uma É, travadinha, porque deu uma chamada. Deu uma chamada uma aqui, chama... aí eu rejeitei a chamada, e desde que eu fiz isso, o som ficou ruim para Fico- mim. Mas foi defeitos Ah, técnicos. tá, Mas vamos lá. mas deu também uma travada para mim, exatamente. O meu também travou, mas vamos adiante, né? Vamos adiante. E aí, muitos de nós, né, até muitos espíritos também dizem assim, como é que a gente pode... Eu tô ouvindo o quarto mundo, tem um fio assim pendurado. Acabou assim, tem um negócio com a entrada para botar. Mas que cabo é aquele aí, a entrada de ferro? É um cabo aí que tem no negócio vermelho aí de ferro, atrás da porta. O Wilton Martins chegando. Bem-vindo, Wilton. melhorarmos essa condição de seres encarnados ainda. E aí a gente percebe pessoas dizendo que é melhorar, mas quantas pessoas vão melhorar? Quantas pessoas vão aproveitar esse momento para poder desenvolver, para poder aprender um pouco mais? Nós, como espíritas, não nos apeguemos a isso. Como sabemos que todos nós somos imortais, né? Que estamos voltados sempre à condição de melhoria, essa ideia até apresentada e esclarecida pelos benfeitores através do Consolador Prometido, que é o Espiritismo, termos essa certeza de que estamos vivenciando esse momento, por esse momento. Isso. Exato. Nós é que temos. Não é ficarmos preocupados ou mesmo presos. Não, fulano pensa desse jeito, Beltrano pensa daquele jeito. Não, você é que tem que pensar. Você é que tem que se questionar diante da sociedade no que você no que eu posso fazer, no que eu posso melhorar ainda mais diante desse caos. Porque nós sabemos que nós não estamos sós. Isso. Só de fato de ter essa certeza, de ter essa pleiade de espíritos responsáveis, os quais estão ali para nós, a nos dar apoio, a nos esclarecer, só isso já eram para nós estarmos muito felizes. E além do mais, de termos essa condição e essa certeza de sabermos que é o momento que estamos vivenciando, esse momento de aprendizado. Porque o Espiritismo, ele nos faculta essa condição de compreendermos como os próprios Espíritos vêm e nos diz o seguinte: o Espiritismo realiza o que
Almir, deixa eu te interromper, porque a nossa. Deixa eu. Para onde vai e por que está na Terra. Ó, Tendo a live vai ser encerrada. Nós vamos voltar novamente e aí retomamos.